Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Reações Brasil. Mais uma vez um episódio de Demolidor pra vocês e hoje é episódio 7. Cara, a série tá ficando boa, velho. A gente teve uns episódios lá mais ou menos, só com algumas coisinhas ou outras, né? Mas agora o negócio tá ficando sério e muito sério, cara. Então, vamos lá, hoje a gente vai comentar um pouco sobre esse sétimo episódio, o que aconteceu, o que esperar. E é isso aí, mano. Vamos lá que a gente vai falar tudo que aconteceu nesse episódio. Mas antes da gente começar o nosso comentário, a nossa resenha aqui, eu peço pra vocês, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, deixe nos comentários as opiniões de vocês sobre esse episódio, né? Eu vi que no episódio do banco algumas pessoas não gostaram muito, mas esse penúltimo episódio que a gente teve, o sexto e agora o sétimo, cara, fantástico. Penúltimo em relação ao que a gente viu hoje, tá, gente? Não é o penúltimo de verdade, né? Mas deixa aqui nos comentários. Também eu peço para vocês ativarem as notificações clicando aí no sininho para vocês receberem os nossos vídeos, beleza? Principalmente os vídeos de reação dos trailers que estão saindo aí, tá? Estão saindo e ó, são muitos. Então vamos logo lá agora comentar sétimo episódio, Demolidor Renascido, já. O episódio basicamente começa com Wilson Fisk dizendo que a cidade está com medo e ao mesmo tempo ele fica sabendo de todos os acontecimentos lá no esconderijo do Muso. Ele fica sabendo sobre a Angela, de ter sobrevivido aquele sequestro e, acima de tudo, ele fica sabendo que o Demolidor voltou à ativa e ele fica possesso com isso, né? Obviamente, o fato dele saber que Matt Murdock está, mais uma vez, agindo como vigilante, ele não vai deixar isso barato. E nisso a gente vê a Glenn também questionando o Matt sobre o sumiço que ele tem, em vez em quando, sobre as feridas do corpo dele, sobre todos os envolvimentos dele com coisas perigosas. Ela quer saber o que está acontecendo, porque ela, como uma psiquiatra, ela sabe muito bem ler o comportamento humano. E ela tá percebendo que ele anda muito estranho ultimamente. E ela disse que, na verdade, ele tá reprimindo coisas do passado dele, tá reprimindo traumas. E isso pode fazer ele colocar tudo a perder. E ele disse que, basicamente, ele sente que parece que tudo é meio que falso, né? Ela até fica assim, ele disse, não, menos o nosso relacionamento, né? Mas o que ele tá sentindo? Obviamente, porque verdadeiramente ele tá reprimindo o seu trabalho, sabe? Ele tá reprimindo o Demolidor, vamos dizer assim. Então, verdadeiramente, ele tá vivendo esses problemas no seu comportamento e ela já percebeu isso. E cada vez mais o cerco vai fechando para ele. Daqui a pouco ele vai ter que revelar para ela que, com certeza, ele é o Demolidor, mas a gente vai chegar nessa parte ainda. E com isso, o Cherry briga com o Matt porque ele havia passado informação sobre o Muso, sobre a Angela para o Matt e pediu para ele não entrar no caso. E ele fez o quê? Obviamente ele entrou no caso. Mas isso era mais certo que a luz do meio-dia de acontecer, né? E ainda ele pede para que o Cherry vai lá, encontre seus contatos, porque ele quer entender todos os padrões, né? Todas as formas de agir do Muso. E, obviamente, que o Cherry, ele nega isso, mas a gente sabe que ele vai acabar fazendo, tá? E, óbvio, enquanto isso, o Wilson Fisk está inconsolável pela volta do Demolidor. Ele diz que o Demolidor destruiu tudo aquilo que ele fez no passado, todo o trabalho dele, todo o serviço dele, obviamente as coisas erradas que ele fez, né? Ele conta o que aconteceu e como o Matt Murdock destruiu tudo diante dos olhos dele. Só que o Buck até fala com ele, só que agora o senhor tem que tomar cuidado com as suas atitudes, porque o senhor pode ter visibilidade e poder, mas o senhor é prefeito e o que o senhor fizer pode ser caracterizado como abuso de poder. É o prefeito agora. Eu tenho mais recursos. Recursos institucionais. Recursos de aplicação da lei. Usar isso para acertar velhas contas pode ser visto como abuso de poder. Wilson Fisk é mais um caso de uma pessoa que está reprimindo os seus instintos, claro, que no caso do Wilson Fisk, criminosos, né? E ele não pode agir do jeito que ele quer, de forma à reveria, porque ele tem todos os holofotes virados para ele. E ele ser o prefeito
é mais um dos problemas que a gente vê abordado aqui nesse episódio, porque a gente vê a Vanessa encontrando com o Luca, e o Luca falando desses problemas do Wilson Fisk ser o prefeito, sobre esses problemas que eles não estão tendo, chegando a um acordo, a um denominador comum na dívida ali que o Wilson Fisk está cobrando. E o Luca disse para Vanessa que quando as coisas estavam na mão dela, as coisas do crime, era muito melhor. E ele até sugere pra ela, será que não tá na hora da gente dar uma mudada nisso não, hein? E isso tem uma resposta no final do episódio, mas calma lá que a gente vai chegar lá. Meus amigos, uma das partes mais tensas começa no episódio quando Bastian Cooper, que é o Muso, vai ao consultório da Glenn. Porque lembra nos episódios passados, quando ela estava lá assinando os livros e ele foi ao encontro dela falando que precisava de uma consulta e ela prometeu marcar? Esse dia chegou e ele vai até o encontro da Glenn. E ele começa a falar algumas coisas e a Glenn percebe que às vezes ele fala uma coisa e depois ele contradiz o que ele disse. Isso já está mostrando um problema mental dele, né? Já mostra, na verdade, distúrbio naquilo que ele fala, naquilo que ele argumenta. E a gente descobre que aos 15 anos ele foi voluntário para se internar. E quem descobriu isso? O Chewie e aquela outra policial lá do primeiro episódio, amiga dele, né? E ela até passa essas informações pro Wilson Fisk, que o Bastian, ele tinha um professor de Taekwondo. E, misteriosamente, depois de começar a dar aula para ele, quando ele era um adolescente, ele aparece morto. E foi no mesmo período que ele se voluntaria para ser internado numa clínica psiquiátrica. Ou seja, eles começam a ligar os pontos e descobrir que o Bastian Cooper é o Muso. E no consultório, o Muso começa a falar com a Glenn que ele sempre quis ser um artista. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo uns latidos aí, é porque tem uns cachorros meio chato aqui, mas faz parte, né? E ele conseguiu alcançar esse sonho dele graças a Glenn, graças aos livros dela. E ele disse que leu tudo e ela despertou, virou a chave dentro dele. Porque agora a cidade estava vendo ele como ele realmente é. E ela começa a sacar. E ela até pergunta, e você está expondo essas suas artes? E ele disse que sim. E automaticamente o nariz dele começa a sangrar. E ele arranca o sangue do nariz e faz o desenho de um rosto na folha de papel. Pode ser assustador. É como você sempre diz. Não podemos nos esconder de nós mesmos. Somente quando aceitamos quem somos, podemos ser verdadeiramente livres. Nessa hora aí, o coração dela já estava, né? Já preparada para ir de arraça para cima. E como ela já estava sentindo a psicopatia dele, ela começa a chorar. E ele até fala, calma, não precisa chorar, agora não tem mais segredo entre nós. Ele disse, eu já estou prevendo o que você está pensando. Você está pensando que... será que dá tempo de eu chegar até a porta? E ela sai correndo, obviamente. E ele agarra ela, bate nela e amarra ela. Ele ainda faz um corte no braço dela para pegar o sangue dela, que ele quer agora fazer arte com o sangue dela. E isso fica pior quando a gente vê o Demolidor indo lá no esconderijo dele, porque a Angela lá no hospital, se recuperando, passou informações sobre o esconderijo do Muso. E ela disse que ele, lá no esconderijo dele, tinha esboço de rostos de pessoas. Só que até então não sabemos que rostos eram esses. Até o momento que o Matt Murdock chega lá no esconderijo e descobre que os esboços eram todos da Glenn. Ele tinha uma fissura por ela. Ele era fissurado nela. E ele, obviamente, desperta e tenta de alguma forma ir ao encontro da Glenn, porque ele sabe que ela corria um risco de vida. E obviamente lá no consultório ele estava tentando fazer uma obra de arte agora com o sangue dela, porque era tudo que ele mais queria. Só que a polícia começa a chegar, ele ouve o barulho da polícia, o Muso, e ele começa a tentar a se agilizar e ir muito mais rápido. Só que a Glenn, ela começa a afrontar ele, perguntando onde você quer chegar. Você é um covarde. E ele coloca a roupa do Muso, né? Porque antes ele estava ali, né, como Bastian Cooper. Agora ele está como Muso de verdade. E ela chama ele de covarde, ela afronta ele, ela causa raiva nele.
E nesse momento que ele vai tentar até matar ela, o Demolidor entra pela janela e começa a lutar com o Muso. Por mais que ele fez karatê lá na infância dele e ele disse que odiava, ele é péssimo na luta. Tanto no sexto episódio quanto nesse, ele apanha demais pro Matt Murdock. Até porque ele é brabo demais, né? Não tem também. Mas ele não dá nem num racha ali, mano. No mano a mano, sabe? Ele apanha feio. E ele tenta pegar a faca pra esfaquear a Glenn. Só que o Matt Murdock vai e atira, né, com aquela lança dele e vara ele aqui pelo peito e bate muito mais nele. Ele fica completamente ensanguentado. E nisso a polícia já tá invadindo o prédio. O Matt Murdock até ouve isso. Eles estão invadindo o prédio e nessa confusão inteira aí, a Glenn consegue pegar a arma e atirar no Muso e mata ele. Só que ela tá gravemente ferida, né? Ela tá perdendo muito sangue, ela desmaia. O Matt Murdock ali até uma forma de estancar o sangue dela, de estabilizar a questão dela. E quando a polícia chega, né? A tropa anti-vigilante do Fisk chega, ela já tá mais ou menos bem e estabilizada, né? Então, o que acontece? O Wilson Fisk, quando chega e vê todo aquele cenário, né, ele vê o corpo do Muso ali, ele falou, poxa, ninguém sabe que o Demolidor esteve aqui, né, até porque ele tá caçando ele agora com sangue nos olhos. Então ele arquiteta de armar aquilo para dizer que quem salvou a Glenn não foi o Demolidor, mas sim a polícia, para tentar articular e criar uma imagem que a polícia, o Wilson Fisk, está dando conta do recado e que a Nova York não precisa de vigilante, já que a polícia e o prefeito estão protegendo a cidade. Olha que sacada que ele teve. E nisso o Daniel chama quem? Bibi Report e disse, olha, você quase me prejudicou, tá? Publicando aquelas coisas lá que a gente viu nos episódios passados e ameaça ela, obrigando ela a publicar que foi a polícia que salvou a Glenn, mesmo sabendo que era mentira. E ele ameaça ela. Já no hospital se recuperando, a Glenn acorda, né, ali meio atordoada, diz que ela matou o Muso, né? O Matt até disse pra ela que ela não teve escolha. Ela, mas como que você sabe disso? Aí ele também é esperto, ele disse, eu conheço você. Só que ela fala, teve mais gente lá. Eu me lembro, chegou alguém. E ele até pergunta, quem, né? Se fazendo o Demolidor. E nesse momento eles ouvem uma coletiva de imprensa do Wilson Fisk dizendo, olha aí, galera, não disse pra vocês que eu ia conseguir dar conta do recado aqui, ó. Matamos o Muso, protegemos a cidade. E a cara do Matt Murdock não foi nada boa, cara. Não pode mais manter nossa cidade refém. Prometi manter nossas ruas seguras e eu cumpri. Então, o episódio termina no ato final, quando nós vemos a Vanessa mandando uma mensagem pro Luca, passando um endereço para ele. E esse endereço era da onde o Wilson Fisk estava jantando, né? Porque ele janta num lugar onde não tem ninguém, só ele sozinho. E ele chega lá para matar o Wilson Fisk. Mas quando ele saca a arma para fazer isso, o Buck já estava escondido e mata ele primeiro. E ele até fala assim, ô Buck, manda mensagem aí, liga pra Vanessa e pergunta se ela quer que leve a soro pra casa. Ou seja, a Vanessa armou a morte do Wilson Fisk ou ela armou a morte do Luca? A gente ficou aí no ar aí, hein? Já que ele tinha falado pra ela, não tá na hora de mudar? Vamos descobrir se ela tentou contra o Wilson Fisk ou se foi uma armação pra tirar o Luca mesmo de jogada. Então o episódio termina por aqui. Tem uma coisa que aconteceu lá no meio do episódio, é que a Kister, ela tá desconfiada do Matt e do Cherry, porque sempre ele desconversa, sempre ele tá em outro lugar, sempre ele não aparece. Da mesma forma que a Glenn está desconfiada, a Kister também está desconfiada dele. Então é isso, cara, o episódio hoje foi bem tenso. E lembrando então que o Muso está morto. Tá? E agora, quem vai ser o inimigo da série? Quem vai ser o problema? Os capangas do Wilson Fisk, agora o Wilson Fisk propriamente dita? Não sabemos, né? Sem contar que, se eu não me engano, é um mercenário
que tá preso, né? Ele não morreu, se eu não me engano. Mas vamos esperar aí para o 8º episódio pra gente ver o desenrolo e a confusão ainda que vai acontecer nesse episódio. Beleza? Pessoal, mais uma vez eu agradeço vocês que assistiram até aqui. Não esqueça de comentar aqui o que vocês acharam desse episódio. Se eu esqueci de falar alguma coisa importante, coloca aqui nos comentários também, tá? Porque vocês ajudam demais comentando, passando a ideia de vocês e fazendo pontes, ligações que talvez eu não pesquei no episódio. Beleza? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo e fui!